Oi pessoal, vocês já sabem que o capitalismo é o sistema econômico de produção de riqueza mais utilizado no planeta. Ele é majoritário entre a maioria dos países, né? Salvo algumas exceções. Mas sabe também que a característica básica dele é a propriedade privada, a obtenção do lucro, a finalidade, e o livre comércio, o mercado livre, como um meio para que essa riqueza possa ser alcançada. Vocês sabem também que os meios de produção, sabem que os meios de obtenção de riqueza, os blocos econômicos, eles contêm suas falhas. Certo? Então o capitalismo não ficaria longe disso. E hoje, em menos de 20 minutos, esse professor de história aqui vai tentar passar para vocês, nadando em águas que mesclam conteúdo histórico com conteúdo econômico, certo? A crise que é mais cobrada no vestibular, a crise de 1929. Então vem comigo que você vai aprender hoje. Pessoal, a crise de 29 não é, certo, a única crise que já abalou o sistema capitalista. Não. Já tivemos outras também que chegaram a ser de uma gravidade também assustadora. A diferença entre elas e a crise de 29, que faz com que essa crise, a de 1929, ela seja mais revisitada, no Enem, é o fato de que ela teve uma extensão de duração um pouco maior. Então, ela é um problema, certo? Porque ela acontece no século XX, quando praticamente a economia mundial estava interligada. Então, se você prejudica um parceiro comercial, isso vai ter reflexo também nos outros. E no caso, a fonte dos problemas da crise de 29, ela acontecerá justamente na fonte do liberalismo, lá nos Estados Unidos. E eles estavam praticamente aparceirados, acordados, estavam ligados com quase todos os países do mundo. Então, se os norte-americanos tivessem problemas, certo, na sua produção econômica e terminassem por gerar uma crise, isso também iria ter algum reflexo nos países do mundo, como aconteceu no Brasil. A gente vai ver esses detalhes mais para frente. Eu abro um parênteses aqui para você, porque se você for um aluno curioso, você pode querer pesquisar aí as outras explicações para a crise de 29. Existe uma outra explicação que estudiosos, né, da ala econômica liberal, eles dão uma nova explicação. Eu não vou tratar dela aqui, possivelmente numa aula próxima a gente possa trazer esse embate de ideias para ver se traz informação nova para a gente. Eu vou permanecer na explicação mais tradicional, justamente porque ela é, até agora, a única cobrada no Enem. Então, para nível de conhecimento, a gente já traz e bate um papo sobre a outra alternativa, que também é muito interessante, certo? Mas, por enquanto, aquela que o Enem mais cobra é aquela que a gente vai mais gastar tempo. Então, vamos lá entender a crise de 29. Pessoal, primeiro, porque os Estados Unidos, a fonte do liberalismo, a fonte da riqueza, a potência mundial econômica, ele iria passar por uma crise, né? Eu já expliquei para vocês que o sistema capitalista ele também tem falhas, né? Nenhum sistema praticamente ele é perfeito. Entretanto, para entender a crise dos Estados Unidos, é necessário entender também o que acontece no mundo pós Primeira Guerra Mundial. Vamos lembrar que quando a Europa ela acaba a Primeira Guerra Mundial, as suas grandes potências elas estavam esfaceladas. A economia dela estava no chão, certo? Praticamente aquele mundo de potências europeias estava agora dando um primeiro passo. Veja que o cenário que termina a Primeira Guerra Mundial, na qual termina, não é o cenário que vai delimitar, certo, de toda razão e certeza o novo cenário mundial. Não, agora quando vem a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria, a gente vai ter os Estados Unidos, né, liderando praticamente essa corrida política da humanidade. Mas terminou a Primeira Guerra Mundial, o cenário era o seguinte: as potências europeias elas estão no chão. Elas estão praticamente sem vida econômica tal como elas tinham antes. E os Estados Unidos estão bem. Porque, vamos lembrar, a guerra foi na Europa, não foi na América. Mesmo os americanos participando da Primeira Guerra Mundial, eles foram até a guerra. Mas nenhum tiro, nenhuma bomba foi disparada, certo, no território americano, não. Então, tudo aquilo que fazia parte da geografia americana permaneceu guardado, permaneceu protegido. Já na Europa o caso foi diferente. A guerra foi lá, destruiu a área urbana de lá, destruiu os recursos de lá, certo? O PIB dos países que se desgastou foram também os de lá, já que os americanos, quando eles entram, é praticamente no último ano de guerra e não fizeram um investimento equivalente ao dos outros países. E Inglaterra, França, Alemanha, Itália, elas vão ter suas áreas industriais destruídas durante o período do conflito. Então isso obrigou elas na necessidade de suprir aqueles produtos que por enquanto a indústria estava em prejuízo. Para poder suprir isso, elas tiveram que se voltar para a indústria americana. É riqueza entrando dentro do continente americano, certo? Os europeus foram atrás da indústria norte-americana. Aí a gente também tem um outro detalhe. Os norte-americanos
fizeram empréstimos aos países europeus para que eles pudessem reconstruir suas indústrias. Não é interessante que um parceiro comercial de grande porte ele entre em falência, certo? Ele entra em crise, porque você perde um parceiro, perde a comercialização, né? Você deixa de vender e de comprar. Então os americanos tinham interesse que os europeus eles se reconstruíssem mais uma vez. Os europeus, por sua vez, tinham esse interesse. Mas, até essa reconstrução acontecer, eles compram da indústria norte-americana, os Estados Unidos fazem empréstimos a ele e é dinheiro de todo jeito entrando dentro do continente americano. Uma outra observação que, vez ou outra, os livros não mencionam, certo? É o fato de que alguns banqueiros eles preferiram fugir da Europa durante o período de guerra, né, para a América. Mesmo a Suíça sendo um país bancário e neutro, eles resolveram fugir para lá e automaticamente levaram suas fortunas. Então, assim, é mais uma injeção de dinheiro, né, no território americano. Os americanos estavam agora bombando de dinheiro. Esse dinheiro não foi bem distribuído, certo? A concentração de renda ficou muito alta nas mãos de poucos e uma parcela maior da população não teve acesso, assim, numa distribuição decente, né, de dinheiro, de recursos. Isso seria bom para enfrentar a crise, porque com a parcela de população maior, com mais dinheiro, é uma facilidade a mais para enfrentar a crise, certo? Ela viria com menos força, ou melhor, haveria mais força para enfrentá-la. Mas como essa crise ela chega e ela pega uma parcela bem miúda, certo? Com a quantidade de riqueza maior, e essa galera, quando eles entram em falência, os menores estão praticamente despreparados para enfrentar a crise, então o país como um todo ele sofre. Então a gente vai ter um problema, né? A distribuição de renda nos Estados Unidos ela era um fator e ela serviu para agravar a crise. Ela não gerou a crise, certo? Mas ela praticamente dá um sintoma de agravamento quando a crise chega. É o crash da Bolsa de Valores, né? A quinta-feira negra. Pessoal, então, nós chegamos a um certo ponto. Os Estados Unidos, eles, com esse enriquecimento, eles passaram a adotar um estilo de vida altamente consumista, o chamado American Way of Life. E o meu inglês aqui é britânico, viu? Vocês já perdoem. Esse estilo de vida ele estava pautado no seguinte: a família rica e feliz. Se a família tivesse o carro próprio, a casa própria, o eletrodoméstico, certos filhos na melhor escola, o marido ganhando tão bem que a esposa podia ficar em casa e tomar conta do lar. Então, aquilo ali, eles brancos e protestantes, né, era o estilo de vida americano. Isso era o máximo do sonho americano na época. E era pautado no consumo. Quanto mais as pessoas podiam comprar, quanto mais elas consumissem, mais elas se sentiam felizes e mais realizadas. Então, a gente vai ter uma variedade aí do consumo, certo? Com um estilo de vida. E isso vai ter um efeito. Primeiro, esse consumo ele vai ficar praticamente ostentoso demais e ele vai alcançar níveis astronômicos. As propagandas elas já começavam a mostrar, né? Você associava em algumas propagandas saúde aos produtos que eram vendidos, felicidade também a esses produtos, ou o American Way of Life era apresentado ao mundo inteiro e esse estilo praticamente era o objetivo de alcance de toda pessoa que vivia na América. Eles queriam ter uma vida como aquela. O nível de consumo vai crescer, as propagandas sobre todo tipo de produto eles começam a ser divulgadas e nós temos agora, certo? De forma bem clara e nítida, um estilo de vida consumista. Conforme esse estilo vai crescendo, conforme os americanos se tornam cada vez mais consumistas, esse estilo de vida pautado no consumo, ele vai ter um efeito colateral que vai ser a própria razão da crise de 29. É preciso que você entenda o seguinte: o mercado ele funciona na lógica de demanda e de oferta. Então, se as pessoas procuram muito um produto, o cara que vende esse produto vai passar a produzi-lo mais. Quanto mais se procura, mais se produz. Essa é a própria lógica do mercado, né? O liberalismo de Adam Smith. Então, quando a coisa começa a dar lucro e mais lucro, e se produz e se busca, então a população está sempre buscando e os produtores sempre produzindo. Só que chegou um momento em que eles produziram tanto, certo? Houve uma demanda tão grande de produção e não houve a demanda de mercado. A população parou de comprar no mesmo nível que a produção era feita. Então nós chegamos à raiz da razão, certo? Da grande causa da crise de 29, que é o superávit, a superprodução. Produziu-se mais do que se podia vender. Indústrias eram lotadas dos seus produtos, as lojas também estavam superlotadas de produtos e não havia mais compradores, né? Isso vai acontecer tanto no meio industrial e produtivo, como também no meio agrícola. Então, os norte-americanos agora têm um abacaxi gigante nas mãos. As garagens estão cheias de produto, mas o povo não está mais comprando. Isso vai trazer uma crise cíclica, certo? Eu preciso que você entenda bem. Com a superprodução, se produziu, se ninguém comprou, então houve acúmulo de estoque.
houve acúmulo de produtos. Se houve esse acúmulo, ninguém está comprando, tem que barrar a produção, porque senão vai se gastar dinheiro com que o povo não vai comprar. É mais prejuízo. Então houve uma deflação. Essa deflação ela terminou por gerar falência empresarial, porque se as pessoas não podiam mais produzir e o dinheiro que eles investiram agora está perdido, os produtos estão estocados, né, o que eles produziram com seu investimento, se agora praticamente não se lucra, não se vende, a empresa faliu. Com a falência da empresa, ela vai demitir seus empregados. E com a demissão desses empregados, eles não recebem salário, e se eles não têm salário, automaticamente cai, certo, o poder de consumo desse povo. Se eles não podem comprar, como os produtos que estão estocados pela superprodução vão ser vendidos? Se não há mais poder de consumo. Então a própria natureza dessa crise, ela seria cíclica. É a fase orgânica dela, é a vida, certo, dessa própria crise. Para poder resolver a situação aí, nós iríamos precisar da intervenção do Estado, certo? A solução que vai ser apresentada seria essa. No momento em que o crash da Bolsa de Valores é anunciado no Wall Street, os bancos parecem entrar em desespero, certo? Empresários também, alguns chegaram a até mesmo cometer suicídio, o que é uma coisa geralmente recorrente para alguns empresariados de grande porte que perdem tudo, certo? Não é uma coisa única da crise de 29, não. Mas vem um fator. Quando é anunciado a chamada Quinta-feira Negra, 24 de outubro de 1929, o crash na Bolsa de Valores, né, milhões de ações elas estão aí perdidas, a taxa de investimento na Bolsa de Valores era muito alta. Como o povo começou a ganhar muito, eles começaram a investir muito também na Bolsa de Valores. E assim, a Bolsa de Valores é uma coisa que me deixa muito curioso. Eu tenho alunos que investem, certo, em ações econômicas, e o meu maior investimento foi quando eu fui num circo, comprei um ingresso a R$2 e um pai, para comprar para o filho que não tinha mais, comprou a mim por R$4. Foi o auge do meu espírito de empreendedor, R$2 de lucro, certo? Foi o máximo. Mas então, o fato que acontece, logo em seguida ao crash da Bolsa de Valores, a Bolsa de Nova York ela despenca e aqueles investimentos altamente especulativos, eles morrem ali. Como é que funciona mais ou menos isso? Vale lembrar que eu sou um professor de história, certo? Tentando dar uma explicação econômica. Dê uma moral à minha explicação, mas duvido do exemplo. Então, vamos lá. O que seria que mais ou menos poderia ter acontecido, né, na lógica? Quando um produto está em alta e você quer participar da venda desse produto, você entra financeiramente, certo? Coloca dinheiro para a produção daquilo e correspondente ao valor que você somou aquelas ações, se o produto ele lucra bem, se ele está vendendo bem, você vai ter um lucro correspondente ao seu investimento. Se você tiver prejuízo, é porque o produto ele também passou a ter uma queda. Então assim, as duas possibilidades elas são reais. E quando a Bolsa de Valores ela entra em crash, certo? Quando ela entra praticamente em queda, aí esses investimentos altamente especulativos, eles também morrem por aí. Os grandes empresários que fizeram altos investimentos perderam, certo? Pela manhã estavam multimilionários, já na parte da tarde eles agora estavam falidos. Aí você vai ver, especialmente a população mais baixa, sofrer muito com isso. Você vai ver ondas de pessoas, certo? Filas gigantescas para poder pegar sopa, batata, pão que o governo passou a dar. Pessoas que passaram a formar vilas de latões, certo? Os chamados Rollvilles, que era um trocadilho, certo? Com o nome do presidente da época, o que pegou a crise. Então você vai ver uma população que vai entrar num estado de miséria tremendo. E a galera que corria para o banco, certo? Tinha muita gente lá que tinha dinheiro e eles correram para o banco para tentar tirar o dinheiro de lá. Eles não conseguiam pela própria natureza de funcionamento de um banco. Porque o que acontece? Se eu e mais 100 pessoas depositamos R$50 mil num banco, o banco vai usar o meu dinheiro lá, assegurado e guardado, certo? Para gerar dinheiro para ele. Eu coloquei 50 mil, ele vai pegar 10 mil para emprestar a alguém, aquela pessoa vai pegar um empréstimo com juros, um programa, certo? Seja o que for, uma assistência, alguma coisa que ele vai fazer para gerar dinheiro e devolver em juros ao banco, e o meu dinheiro está lá. Né? Então o banco espera que as 100 pessoas que depositaram dinheiro, nenhuma das 100, ou melhor, as 100 ao mesmo tempo não vai tirar o dinheiro. Não vá. Se 1, 2, 3 for, beleza, mas as 100 ao mesmo tempo não. Por quê? Porque esse dinheiro está girando. Ele está girando. O banco não tem ele físico no momento, todo ele, certo? Ele está girando para ver se o banco faz dinheiro para ele, através de juros, programas e prestação de serviço, seja como for. Mas aí vem um fato. Quando a crise chegou, todo mundo correu para o banco para tirar dinheiro e esse dinheiro não estava lá. Ele estava girando,
certo? E o pessoal que estava com esse dinheiro em giro, eles também estavam sofrendo com a crise agora, não conseguiam colocar o dinheiro de volta. Então, nem a quem foi emprestado o dinheiro ele conseguia devolver, e nem mesmo o banco conseguia devolver o dinheiro aos seus legítimos donos. Então, a crise era completa. O setor privado praticamente aí está decretando falência em várias empresas, e agora a solução ela chega com um presidente chamado Franklin Delano Roosevelt. Vale lembrar que o mundo inteiro aqui vai passar por essa crise, certo? Porque eles estavam ligados à economia norte-americana. O Brasil passa por isso quando ele vendia café, exportava café aos Estados Unidos, os americanos param de comprar, e o presidente da vez aqui era o Getúlio Vargas. E o Vargas, para poder não haver a falência dos cafeicultores no Brasil, o cara vai comprar o café, certo, que os americanos não compraram, ele queima o café e deixa que os cafeicultores eles continuem, certo, vendendo, só que agora numa produção um pouco mais baixa, e a população continue comprando dentro do próprio mercado. Ele não podia dar o café ao povo, porque se o povo ganha café, não vai comprar. Aí mais uma vez os cafeicultores ficam sem vender, falem. Se eles falirem, vão demitir o povo, e aquela crise cíclica de lá, dos Estados Unidos, íamos vê-la aqui no Brasil. Então Vargas ele deu uma tacada de mestre aí e conseguiu dar a volta por cima com relação a isso. A crise vai ter efeitos no Brasil, lógico que vai, certo? A gente vai ver um efeito nela na política do café com leite, né? São Paulo e Minas Gerais aqui, vai ter reflexos políticos. Agora, um reflexo importante é que ela foi palanque de discurso, certo, para ditadores. Ela foi alvo, ela foi usada, certo, para apimentar discursos, colocar fogo em discursos políticos, como o do próprio Vargas, Hitler e Mussolini. Mas é um tema para uma outra aula. O que nos interessa é, o mundo passou por essa crise porque estava ligado à economia norte-americana. E os Estados Unidos agora, para poder solucionar, o Delano Roosevelt ele vai atrás de um economista na Inglaterra, o Keynes. Ele vai trazer a metodologia econômica chamada de keynesianismo, que eu adoraria tentar explicar ela para vocês, certo? Mas eu nem conseguiria, nem vocês entenderiam. Ela é uma metodologia um pouco mais complicada de ser entendida, mas eu posso dar 3 características básicas aplicadas dela para o modelo norte-americano. Primeiro, ela pregou a intervenção do Estado na economia. Galera, isso é uma coisa muito cara a um país liberal. Muito cara, a intervenção do Estado na economia. Por isso que o Congresso norte-americano ele demorou a aceitar o New Deal, certo? Esse plano que o Roosevelt bolou, né, o acordo do New Deal de salvação da economia americana, o Congresso relutou bastante, até que teve que aceitar, né? Mas então, intervenção do Estado na economia, o Estado passou a controlar o que se produzia. A segunda característica também vem pelo Estado, certo? Na verdade, as 3. A segunda era de que ele seria a mola propulsor também de empregos. Ele passou a construir grandes obras, edifícios, estradas, diques, represas, certo? Para gerar emprego. E com emprego a galera ia ter posse de salário, posse de bens econômicos, e poderia fazer a moeda girar mais uma vez, né? A crise ela iria ganhar, ou melhor, a crise não. A economia iria ganhar um fôlego e a crise iria perder. Então a terceira característica também tem a ver com colocar dinheiro na mão do povo. Certo? Como é que funcionaria isso aí? Eles reduziram a jornada de 40 horas, regularizaram, quer dizer, salário mínimo também foi regularizado, e aqueles que estavam desempregados, aqueles que eram idosos, pessoas que não podiam trabalhar, eles passaram a dar um subsídio do Estado a essas pessoas. Então, se lá a pessoa estava desempregada, ele ganhava um tipo de salário, e isso é dar dinheiro nas mãos dele, e automaticamente ele passou a consumir. Né? Então, lembre aí, aquele ciclo da superprodução, certo? O estoque, a deflação, falência de empresas, desemprego e perca de consumo. É aí que o Estado entraria. Ele geraria emprego e geraria força de consumo, certo? Dinheiro na mão do povo. E logo assim o ciclo ele iria se romper e a economia iria ganhar força. Os produtos estocados poderiam agora mais uma vez ser vendidos. O New Deal funcionou? Os liberais acreditam que não, que ele foi a razão da crise se estender. É isso que eles defendem. Entretanto, a visão que você vai levar para o Enem, certo, é a de que o New Deal ele funcionou. Pelo menos a tabela de desemprego mostra que, durante o ápice da crise, né, aplicou-se o New Deal, o desemprego passou a cair bastante. Então, como o Enem cobra, e geralmente as questões de Enem que visam a crise de 29 tem sempre a ver com a falha do liberalismo e a salvação da intervenção do Estado, certo, na economia, as características do New Deal, o fato de que foi a superprodução que gerou, certo, a crise de 29, a não interferência do Estado. Então essas são as lógicas pelas quais a crise de 29 é cobrada no Enem. Galerinha, aqui encerramos crise de 29, eu espero que vocês tenham entendido. Até uma próxima aula. Curte, compartilha, se inscreve aí, certo? E pede para as tias mandar nos grupos aí que eu agradeço bastante. Valeu, pessoal, até a próxima aula.